Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei. Cada clique que você dá, você está falando para o YouTube que o nosso conteúdo é bom. Compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Deus nos abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, vem, doce amado Espírito Santo de Deus, nos enche com teu amor e poder, toca em cada pessoa que está ouvindo essas orações, entra nos lares, transforma as vidas, abre o nosso entendimento, dai-nos sabedoria do alto, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra esclareça muitas coisas para teus filhos e filhas, que a tua palavra, Pai, como ela não volta vazia, que dê entendimento da vida, do propósito que o Senhor entregou para cada um de nós e nos sustenta, Senhor, para a tua glória. E que haja luz, que haja paz, que haja prosperidade na vida do teu povo, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar de Davi, do rei Saul. Davi, ele novamente, ele salva a vida do rei, ele preserva a vida do rei. E o rei, que tinha prometido que não ia mais perseguir Davi, o rei ainda continuou procurando Davi para tirar a vida de Davi. Então vamos ver o que vai acontecer no final. E para você entender, se você é um resolvedor de problemas, alguém que costuma solucionar problemas, você verá porque às vezes passa por perseguições. A vida de Davi nos inspira e nos mostra que ele era um resolvedor de problemas. E você vai entender o porquê. Davi, 1 Samuel, capítulo 26. Davi poupa novamente a vida de Saul. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na coluna de Acla, em frente do deserto de Gesimom. Então Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Áquila, em frente do deserto de Gesimom, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, havia se deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele. O Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá.
o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada, e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: Você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: Quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: Você é homem, não é? Quem é você em Israel? Por que você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: Por que meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o Senhor o extinguiu contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são os homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram: Vá, preste culto a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei, volte, meu filho. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Respondeu Davi: Aqui está a lança do rei. Venha um dos seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: Seja você abençoado, meu filho. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. E Saul, mais uma vez, ele foi poupado. Foi poupada a vida dele. Davi poupou a vida de Saul. Na primeira vez, quando Saul chegou próximo de Davi, que ele estava dentro de uma caverna, Davi poupou a vida do rei. Davi cortou um pedaço das vestes do rei, mas ele não tocou na vida do rei. E ele mostrou para o rei que ele poderia ter matado o rei dentro da caverna. E Saul falou para Davi que não iria tocar na vida de Davi. Ele reconheceu que Davi poupou sua vida e ele prometeu que nunca mais ele ia perseguir Davi. Só que ele mentiu.
ele novamente, ele deu um tempo e novamente ele perseguiu Davi e ele queria matar Davi. E Davi, mais uma vez, mostrou para ele que ele não era uma ameaça para o rei, mas o rei não se conformava. O rei só falou, agradeceu, falou que ele fosse abençoado, que Davi fosse abençoado, porque poupou sua vida, e ele mesmo falou que ele estava agindo como um tolo, mas as oportunidades que ele queria, se ele tivesse, ele tiraria a vida de Davi. Agora, por que essa perseguição? Porque Davi era um solucionador de problemas. Davi, quando cuidava das ovelhas do pai, ninguém viu, mas Davi sabia o que ele tinha, como ele protegia as ovelhas. Lutou com o urso, lutou com o leão, ele matava esses animais ferozes e ele protegia, porque ele tinha a força de Deus. Quando uma pessoa ela tem a força de Deus dentro dela, do Espírito Santo de Deus, ela passa por grandes lutas, grandes batalhas, e as pessoas nem percebem, porque grandes pessoas de corações, que têm um coração puro, um coração bom, ela não tem coragem de fazer mal ao próximo, mesmo aqueles que os perseguem, mesmo aqueles que fazem mal. Só que elas também têm sabedoria, porque a sabedoria ela vem de Deus. Aí foi na vez que o gigante apareceu para destruir Israel, todo Israel, eles estavam todos com medo. O rei Saul e o seu exército, todos com medo daquele filisteu. E Davi, ele foi e solucionou aquele problema. Ele foi usado por Deus para libertar aquele povo. Então, quando uma pessoa ela soluciona problemas, aonde ela chega na empresa, na família dela, com os parentes dela, aí outras pessoas começam a invejar e começam a pôr defeito nessa pessoa. Aí é onde entra os males da inveja. É que a pessoa tem que orar, tem que vigiar e saber. Porque aí às vezes ela se pergunta, por que ela está sendo tão perseguida? Às vezes ela está numa empresa, ela está bem, ela é aquela pessoa que soluciona vários problemas, que tudo que pedem para ela faz até o que não pedem para ela, e ela faz. Aí outras pessoas começam a ter raiva, começam a invejar, porque aquela pessoa tem um brilho, tem o amor do Senhor dentro dela, ela tem o fruto do Espírito Santo com ela. E ela tem um brilho diferente, que é aquela pessoa que não precisa pedir, ela faz, ela se propõe, ela resolve problemas, que foi como Davi, quando aquele gigante apareceu, ninguém foi chamar Davi. Davi que se ofereceu, Davi se apresentou. É igual às pessoas que se apresentam para Deus. Eis-me aqui, Senhor, eu faço qual a tua vontade. Tem um propósito na sua vida e você se apresenta a Deus e fala, eu vou, porque se o Senhor está comigo, eu tenho coragem e eu vou. Então foi isso que Davi fez, e Davi chamou a atenção do rei, que ficou irado, que ficou com inveja, porque aquelas mulheres começaram a cantar em voz alta, elogiando Davi, e o rei ficou com ciúmes, ficou com inveja. Então, quando começam a elogiar a sua vida, o seu comportamento, para você que é alegre, que é animado, animada, e que você faz tudo, mesmo sem te pedirem, que você se apresenta e você fala, deixa que eu resolvo, isso eu faço, e tem boa vontade, aí é quando começam as perseguições, porque tem pessoas que não aceitam. Só que quando vem que não tem jeito, não tem como,
lutar contra você, vencer, aí elas vêm de mansinho, aí quando elas percebem que você entendeu que é maldade e que elas vêm e pedem desculpa e falam, eu não vou fazer novamente e tudo mais. O que Davi fez? Davi não voltou com o rei. Davi, ele foi viver a vida dele. Ele sabia que se ele estivesse com o rei, na primeira oportunidade o rei ia matá-lo. Só que Davi não tocava na vida do rei porque ele tinha o temor do Senhor. Às vezes da vontade, né, porque somos humanos, às vezes da vontade de revidar, porque o rei queria matá-lo. Ele poderia matar o rei, como ele teve chance 2 vezes. E as 2 vezes ele, pelo temor ao Senhor, ele falou, eu não toco no ungido de Deus. Nunca toque no que é de Deus, mesmo que aquela pessoa ela esteja fora do propósito de Deus, mas é uma vida, e a vida só Deus é que dá. Eu não estou falando que ninguém aqui vai querer tirar a vida do outro, eu estou falando de atrapalhar a vida do outro, porque a gente quando uma pessoa nos faz mal, não devemos pagar o mal com o mal, pague o mal com o bem. Agora, não seja ingênuo, saia de perto, fique longe, porque aquele que fez uma vez é para perdoar. Como Jesus falou, quantas vezes você deve perdoar? Quantas vezes devemos perdoar? Ele falou 70 vezes 7. Não se engane, o perdão, ele liberta a sua vida de todo e qualquer mal. Quando perdoamos aqueles que nos fizeram mal, Deus também perdoa os nossos pecados, porque quem somos nós para não perdoar? E se nós queremos o perdão de Deus, como que eu vou ser perdoada se eu não perdoar o meu irmão? Só que eu não vou viver com uma pessoa que me causou muito mal, porque é dar chance novamente para ela aprontar outra vez, para ela continuar perseguindo, para ela cada vez aumentar mais porque as pessoas que pensam como Saul, elas passam um tempo quietas, mas depois elas voltam a fazer tudo de novo, porque foi o que Saul fez. Davi poupou a vida daquele homem na caverna. E o que é que ele fez? Ele passou um tempo, depois ele voltou a procurar para matar Davi. Ele queria porque queria tirar Davi do caminho dele. Então tem pessoas que elas não mudam. O pensamento delas não mudam, elas são fixadas, elas fixam um pensamento ruim na mente delas e elas querem destruir o outro, elas não aceitam que o outro seja feliz. Então elas praguejam, elas amaldiçoam, elas podem falar mal, elas inventam mentiras da vida da pessoa, elas falam mal para um chefe num trabalho. Quantas pessoas são perseguidas no seu trabalho porque elas fazem as coisas direito? Aí aquele que é mais preguiçoso, que não aceita que os seus colegas estejam fazendo o seu trabalho e chamando a atenção, elas começam a querer sujar aquela vida, elas começam a querer falar mal, querer destruir. Então, vamos orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria e afaste das nossas vidas toda a inveja, porque isso tudo é obra de inveja. A coisa pior do mundo, pior para um ser humano, é ter um invejoso do seu lado, uma pessoa que não aceita, eles não aceitam que o outro tenha. Eles falam, eu não quero que ele tenha. Dentro do coração é muita raiva, muita mágoa, muita angústia e sentimento de revolta, de querer que o outro pague uma coisa que o outro não deve nada para ele. É simplesmente porque o outro brilha, é simplesmente pelo teu brilho, pela tua alegria,
pelo teu trabalho. Continua trabalhando, continua sendo temente a Deus, continua fazendo a vontade de Deus e continua sendo um solucionador de problemas, porque era isso que Davi fazia. Davi solucionava problemas onde ele chegava, e por isso que ele era o homem do coração de Deus. Ele perdoava, ele não parava de lutar e ele tinha uma intimidade com Deus incomum. Seja íntimo, íntima de Deus, e nada, nem ninguém, nenhuma inveja vai atrapalhar tua vida, nenhum invejoso vai atrapalhar o teu casamento, nenhum invejoso vai destruir os teus sonhos. Continua sendo bom, continua sendo honesto, honesta, continua tratando bem tua família, cuida bem do que Deus te deu, não deixe de sorrir, não deixe que ninguém roube o seu sorriso, faça tudo bem feito, porque você tem o fruto do Espírito Santo. O principal é o amor. Todo amor que temos, quando colocamos em prática nas coisas que fazemos, tudo sai maravilhoso, e com a bênção de Deus e com a bênção do Senhor, com a proteção de Deus, ninguém toca no que é teu. E você vai prosperar para a glória de Deus e vai brilhar cada vez mais. Creia nessa palavra. Quem atrapalhou a vida de Davi? Davi era um homem sábio, porque Davi sabia o momento de clamar a Deus, o momento de louvar a Deus, o momento de poupar o que era de Deus, porque Saul é filho de Deus, também era filho de Deus. Então devemos ter cuidado com as vidas que passam em nossos caminhos, ter zelo pelo que é de Deus, não fazer o mal para o nosso próximo, mas também não fique perto de quem te odeia, porque dificilmente uma pessoa, quando quer destruir a outra pela inveja, só a misericórdia de Deus na vida daquela pessoa para ela mudar. Vamos orar. Ore comigo, Salmo 91, para que o Senhor nos livre você de toda maldade, da inveja, de toda perseguição e de todo atrapalho. Se tiver pedra de tropeço no teu caminho, que o Senhor tire para bem longe, em nome do Senhor Jesus. E você tendo os caminhos livres, Jesus abrindo os nossos caminhos, não há quem feche. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a